obrigado, doutor Paulo Afonso. Acho que a gente não poderia terminar um seminário como esse num melhor debate do que esse, num nível tão elevado quanto o que o doutor Paulo Afonso trouxe a esse debate. E agora a gente abre para o momento final. Eu acho que a gente não poderia ter pessoa melhor aqui no nosso palco para responder essas perguntas. Boa noite, doutor Paulo. Eu já tive outras oportunidades e estar ouvindo, né, pessoas falando sobre o ECA e sobre os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes. Só que todas as vezes me falam só dos direitos. E eu nunca ouvi alguém me falar, olha, os deveres são esses, esses e esses. Então, me falta essa discussão. Então, fica aí a minha questão. Eu só vou mencionar um aspecto. Toda a parte relacionada à disciplina do chamado ato infracional é um código de deveres. Porque o limite de toda criança e adolescente, notadamente do adolescente, é o Código Penal. Aquilo que o adulto não pode fazer, criança e adolescente também não podem fazer do ponto de vista jurídico. Tudo aquilo que for crime, contravenção penal, se adulto não pode, a criança não pode. Só para exemplificar, porque são casos que eu já vi na minha vida profissional. Um aluno que estapeia uma professora. Ué, isso é crime, gente. Não tem outra palavra. Para o adolescente é um ato infracional. E aí todo o sistema repressivo em relação à criança e adolescente, ele tem que ser acionado. Ou pelo menos isso tem que ser discutido. É claro que nós estamos vivendo outras formas de solução desses conflitos, com a própria justiça restaurativa, né, as mediações nas próprias escolas, mas a essência, a motivação da intervenção é a prática de um ato infracional, e ele praticou um ato infracional. O xingamento de uma professora pode ser injúria real. Se vale para o adulto, vale para o adolescente também. Talvez, tenha ocorrido, logo quando o Estatuto da Criança e do Adolescente é editado, ele passa a ser conhecido principalmente como um código de direitos, o que foi absolutamente natural. Ele veio naquele diapasão, como eu disse, de busca de liberdade, busca de justiça social, busca de direitos, e ele foi falado, decantado pelos direitos. Mas ele também encerra um código de deveres. Ele, mais do que isso, a partir dos 12 anos de idade, por isso o adolescente, nós sabemos a partir dos 12, ele já fica inclusive sujeito às chamadas medidas socioeducativas. Não temos tempo para isso, mas em alguns países, do ponto de vista do chamado direito comparado, o Estatuto da Criança e do Adolescente é criticado pela severidade. Quer dizer, né, aqui ele é criticado pela brandura, em alguns países ele é criticado pela severidade. Inclusive países que tratam da responsabilidade penal com 16 anos de idade. Porque eles falam, nossa, nós estamos 16, vocês a partir dos 12 já podem encarcerar. Então, essa discussão, de uma certa forma, ela falta, principalmente no âmbito escolar, né? E uma discussão sem um medo do politicamente incorreto, porque, por uma parte da área da infância e juventude, né, parece que é politicamente incorreto falar dos deveres de crianças e adolescentes, mas educação, se nós concebemos, pelo menos como viável, como razoável, sem entrar nos detalhes, a educação dirigida, se existe educação dirigida, existe obrigação, existe dever. E esses deveres, muitas vezes, são deveres que estão na lei e devem ser observados. Mas falta essa discussão, na medida que o Estatuto da Criança e do Adolescente acabou sendo levado pela mídia, principalmente como um código de direitos, né? Que pode tudo, agora se prescreveu uma ditadura do mundo infanto-juvenil sobre o mundo adulto, e não é nada disso, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, quando disse o seguinte, olha, criança tem que ser respeitada pelos seus mestres e professores, é verdade, é um direito que está na lei. Agora, isso significa que este direito dá o direito também da criança ou adolescente desrespeitar o mestre e o professor? Não, evidentemente que não dá. Agora, por que foi necessário colocar esse direito da criança? Por força desse momento histórico que se vivia, dessa tentativa de estabelecimento de direitos das crianças que antes não eram colocados. Alguém tem mais uma pergunta?
Na verdade, eu vou quebrar o protocolo. Eu gostaria de fazer uma pergunta do Dr. Paulo Afonso. Do que eu tenho observado das discussões que a gente realiza com os professores da rede, dos debates que a gente convive, que a gente se encontra, e da percepção, enquanto cidadão, do dia a dia, do cotidiano, a gente, no meu entendimento, isso é uma opinião pessoal, concordo com o que o senhor apresentou, o ECA representou, em relação ao Código de Menores, à legislação anterior, de fato ele representou um grande avanço institucional, jurídico, mas tenho tido a sensação de que ele chegou num ponto na atual sociedade, talvez que existam elementos que precisam ser agora revistos para eventualmente dar conta de uma nova demanda que muitas vezes pode acabar sendo direcionada até para discussões mais urgentistas, né, mais de imediatismo, como hoje se fala redução de maioridade penal, essa percepção de que só tem direitos e não tem deveres, então, por isso vamos atacar esse estatuto que permite tudo e não protege nada, do qual eu discordo pessoalmente, mas a gente vê que esse debate, minha percepção pessoal, que vem crescendo. Qual o futuro desse estatuto? Que rumo ele pode, deve tomar, se é que o senhor concorda com esse ponto de vista, em relação a uma evolução legislativa no âmbito da criança e adolescente? Embora um dos coautores do anteprojeto que deu origem ao Estatuto, eu não sou um defensor da manutenção do Estatuto tal como ele se encontra. Eu sempre entendi que a lei é um instrumento. A lei não transforma a realidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente não transforma a realidade. O que transforma a realidade é a prática. A prática de cada um dos educadores aqui presentes pode transformar essa realidade, né? Transformar a própria sociedade, mudar a vida das pessoas. A lei é apenas um instrumento. E esse instrumento ele tem que ser utilizado da melhor forma possível, né? Tem que ser conhecido para que ele seja utilizado. Se nós recebemos uma ferramenta nova, né? E hoje a informática talvez seja um exemplo típico disso, se nós não aprendermos a utilizar aquela ferramenta, no mínimo nós vamos ter uma subutilização daquele produto, né? E a lei da mesma forma, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente precisa ser conhecido e melhor utilizado. Isto não significa, todavia, que ele não dependa de atualizações. Talvez a grande atualização seja no combate à criminalidade mesmo, e nesse enfrentamento dessa demanda de redução da idade de responsabilidade penal. Por quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente, para os crimes graves, para os atos infracionais graves, prescreve uma internação de 3 anos, máximo. E esta internação de 3 anos, ela não satisfaz uma boa parte da expectativa social de punição em relação ao ato infracional praticado. É claro que aí tem muita influência da mídia sensacionalista, que diz, oh, não vai acontecer nada, etc. Mas é necessário reconhecer que ela não satisfaz, principalmente, alguns crimes de extremada gravidade, né? Eu já venho há algum tempo defendendo a tese da possibilidade de extensão da medida de internação, de uma modificação legislativa que possibilitasse um agravamento e até um maior tempo de internação nesses casos de extremada gravidade. Porque a situação mudou bastante da época da elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos adolescentes hoje que fazem parte de grupos de extermínio. Nós temos adolescentes hoje que são inseridos em facções criminosas. Nós temos adolescentes hoje que não se limitam mais, né, a ser aviãozinhos do tráfico de entorpecente e já são gerentes de boca de fumo, de biqueira, como se fala nesse linguajar aí dos próprios adolescentes, né? Não tem um status importante ainda, é bom que se diga, né? Não deu tempo ainda, né? Porque o grande problema do tráfico de entorpecente é a aquisição no atacado da droga, né? Então, raramente, eu vi raríssimos casos na minha vida de um adolescente participar, ele não tem idade para isso, na realidade ele é um soldado ainda do tráfico, que é utilizado pelo tráfico de entorpecente, né? Até porque a nossa legislação é muito tímida em relação ao traficante que se utiliza de criança e adolescente. Eu venho defendendo também que a pena do traficante que se utilizasse de criança e adolescente devia ser maior do que do próprio tráfico,
né? Venho defendendo também há muito tempo, porque é um ato de torpeza bilateral. Eu acho um absurdo, né, que alguém de nível universitário, às vezes um professor universitário, né, para falar de uma parte da minha categoria que eu sou, compre entorpecente de um menor de idade, né? Nós devemos ter um crime na legislação brasileira, comprar entorpecente de menor de idade, pena. Então a proteção tem que ser em relação, né, à punição maior do adulto e não em relação ao próprio adolescente. Mas para os crimes de extremada gravidade, né, a pena devia ser, a medida de internação devia ser prorrogada. Infelizmente nós temos N exemplos, né, de atos infracionais gravíssimos, alguns com requintes até de perversidade. Duro dizer isso, mas pelo menos resquícios assim de insensibilidade, né? Quem já sofreu um assalto sabe que o terror é imenso, né? Um assalto à residência é pior ainda. Você acordar com uma arma apontada para você e sua família é uma coisa das mais terríveis que pode passar um indivíduo. E se aquele assalto perdurar por algumas horas, então a coisa é pior ainda. Muito bem, isso já é muito terrível. Agora, quando isso transborda, né, nós temos casos aí de colocam fogo nas vítimas, né, com álcool, com gasolina, álcool que pega na própria casa. Quer dizer, são crimes que às vezes são poucos, estatisticamente não são muitos os casos, mas para esses casos o legislador deveria dar um tratamento também diferenciado. Senão, nós vamos reduzir, né, a idade de responsabilidade penal para 16, depois para 14, depois para 12, não vamos dar uma resposta adequada. E foi como eu disse, na realidade, nós não almejamos outra coisa nas nossas vidas, a não ser paz e felicidade, né? O resto a gente trabalha, mas é o mínimo necessário para conquistar e viver esses dois valores, que são as coisas mais importantes da existência humana.